Como o próprio Freud diz, ele justamente só se estranho, ele aparece, só se verifica. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Arte do Inconsciente. Essa é uma produção do projeto Interlocuções em parceria com a Cidade das Artes aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Verônica Lima, espero que você goste. Vem com a gente! Freud ele vai elencar vários fatores então que estariam ligados à geração do estranho. Cito de novo Freud. Onipotência dos pensamentos, magia, animismo, a repetição não deliberada, a relação com a morte e o complexo de castração. E chegamos ao quarto episódio do nosso podcast. O Arte do Inconsciente pode ser ouvido nas principais plataformas de podcast, no Spotify e no YouTube. Acompanhe! No programa de hoje, Gilda Pitombo comenta falas de Adriana Bastos, psicanalista doutoranda da pós-graduação em psicanálise da UERJ, no evento realizado na Sala de Leitura da Cidade das Artes no dia 5 de julho. O projeto Interlocuções promove esses encontros de artistas e pensadores do inconsciente na Sala de Leitura da Cidade das Artes. A programação é gratuita e você pode consultá-la em cidadedasartes.rio.rj.gov.br. Apareça! Sou Carlos Alberto Gomes, produtor desse podcast e também psicólogo. É um prazer ter você aqui. O pensamento é o ensaio da ação. Sigmund Freud. Olá, estamos aqui novamente, dando continuidade ao nosso debate. Sou Gilda Pitombo, convido vocês a participar e trazer suas dúvidas, comentários, que enriquece muito o nosso programa. Estamos aqui com a Adriana Bastos, nos presenteando com sua palestra logo após ter defendido uma tese de doutorado na UERJ, brilhantemente. E esse tema estranho, ela percorreu também na sua pesquisa e hoje vai nos falar sobre os contos fantásticos, fazendo essa articulação com O Homem da Areia, de Freud, esse texto emblemático da obra freudiana. Conto com vocês toda semana, esse sábado em especial com a Adriana Bastos. Vocês vão aprender muito sobre esse conceito fundamental do estranho e vem com a gente! Mas como o próprio Freud diz, o estranho ele aparece tanto na vida como na obra de arte. Aliás, não tem como não ser, porque o artista, enfim, né? As letras estão aí. Na verdade, o inconsciente, tal como a hipótese de Freud, ele justamente só se verifica nas palavras, né? No que a gente fala é que a gente pode verificar o inconsciente, porque a gente não sabe nada sem os representantes dele, que são a fala. Freud escreveu em 1919 o texto Estranho. O estranho é algo que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz, como também elementos que são próprios da vida infantil e da sexualidade. A manifestação da angústia que provoca a experiência do estranho remete à angústia de castração, afeto comum na infância que se opõe à fantasia de onipotência narcísica e exerce papel fundamental no âmbito do inconsciente. O estranho caracteriza-se por provocar ao mesmo tempo, de forma ambígua, um sentimento de familiaridade e de estranhamento combinado a um horror e uma aversão. Freud, nesse mesmo texto, ele afirma que é frequente homens neuróticos declararem que os genitais femininos são um tanto sinistro, estranho. Porém, essa coisa estranha é porta de entrada para uma velha morada da criatura humana, o lugar no qual cada um de nós esteve alojado a primeira vez. Unheimlich, estranho em alemão,
contém um Heim, que significa morada. Nessa morada, Heim, pode aparecer assombração. Trata-se da janela cuja moldura são os significantes. Lá atrás da janela, Nathaniel, que é o personagem do conto do Homem da Areia, né, encontra a boneca, o feminino, o estranho. Existe ativamente uma subjetividade na construção da neurose, razão pela qual esta tem um sentido e é tributária de uma história. O que Freud vai destacar na associação com Heimlich, entre aspas, é a presença de duplos, em todas as gradações e formatações do duplo, que vão desde pessoas idênticas, né, o pai, o Copélio, Coppola, né, do texto, e aí vocês vão ver no texto que eu vou apresentar ela, e quem está presa dentro do papel de parede, que é ela mesma. Ele vai indo em todas as gradações, né, do idêntico até o permanente retorno do igual, que Freud vai ligar a compulsão à repetição. E que é muito interessante para quem é psicanalista aqui, não sei quem é e quem não é, mas vai de encontro à definição, uma das definições de real do Lacan, né, que vocês encontram em vários lugares, mas ela está no seminário 11, agora esse com certeza, que é o real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar. Freud aqui já fala isso com todas as palavras, né, que ele vai ser, o duplo vai desde esse duplo até ser esse retorno do mesmo. Essa noção do estranho familiar, Freud destaca algumas características, né? Uma delas é o duplo, a vivência do duplo, o retorno do recalcado, que a Adriana explica aqui com muita clareza. E esse retorno do recalcado, aqui ela está apontando para o real, para o registro do real, né? Esse retorno que retorna sempre para o mesmo lugar, que causa uma estranheza assim no sujeito que não consegue nem nomear, não tem palavras para descrever essa experiência do estranho. A experiência do próprio Freud em relação a esse duplo, que todo mundo sabe, mas eu vou contar, a Adriana falou, que eu acho ótima, esse exemplo do Freud, ele entrando dentro de um trem e dá de cara com um espelho, né, que reflete a imagem de um velho. E ele pensa, meu Deus, mas que velho é esse que parece comigo? Que era ele próprio se vendo já velho e causando essa estranheza, né, esse duplo aí dele mesmo. Outra experiência do estranho é do próprio Freud, tomando café com Ferenczi numa cafeteria, conversando, jogando conversa fora. De repente ele olha assim, avista uma paciente dele vindo em direção a ele, só que essa moça havia falecido. Ele, em alguns momentos, ele fica em estado de choque, assim, sem conseguir pensar absolutamente nada. Ela vem, cumprimenta ele e fala, olha, eu sou irmã gêmea da fulana. Pretensos desejos. Pretensão não tenho de embelezar o que já é bonito, nem de apagar o que já está sem luz e brilho. Mas quero realçar o belo e anular o nulo, prestigiar o bem e desprezar o mal. Perguntar o incompreendido, compreender o inteligível, aumentar o diminuído, minimizar o exagerado, perturbar a paz dos injustos, valorizar os de justa causa, insultar a falsidade, ressaltar a integridade, fantasiar a verdade para torná-la a melhor mentira. Tiane Pitombo. Olá, sou Luane Souza Bastos e gostaria de dizer que estou encantada com o projeto e acompanhando os diálogos e achando muito interessante as reverberações desse encontro, dessas provocações, de poder pensar sobre a arte dentro dessa proposta da Gilda, com o olhar dela como psicanalista, com os olhares que ela traz, Lacan e tudo mais. Acho muito construtiva a proposta e certamente vou ficar esperando ansiosamente o próximo podcast. Esse texto, com Heimlich,
né, essa inquietante estranheza, que apesar de pertencer à ordem do assustador, cito Freud diz assim, que ela pertence à ordem do assustador, ela tem então a especificidade de se referir também ao que é familiar, ao mesmo tempo ao que é assustador e o que é familiar. Freud ele vai elencar vários fatores então que estariam ligados à geração do estranho. Cito de novo Freud. Onipotência dos pensamentos, magia, animismo, a repetição não deliberada, a relação com a morte e o complexo de castração. Essa experiência desse complexo de castração, que é próprio na constituição subjetiva, me lembrei da pergunta que Françoise Dolto faz ao Lacan. Mas então, Lacan, como seria o que você tem a dizer sobre o desenvolvimento de uma criança? Haveria então esses estágios de desenvolvimento? E aí Lacan responde a Doutor que o fio condutor é o complexo de castração. Como essa criança vai lidar com o desmame, né, com o não pode, como é que se dá essa questão que chamamos de complexo de castração, que é o fundamental na constituição subjetiva. Ele vai usar principalmente os contos do Hoffmann, que ele considera, palavras de Freud, aspas novamente, um mestre inigualável do estranho na literatura. E dentre eles, ele vai usar esse conto do Homem de Areia que eu acabei de falar, e é dele que Freud vai extrair que o complexo de castração está na origem do Unheimlich, né? Com uma outra novela do Hoffmann, que é O Eligir do Diabo. O Freud vai tentar colher elementos desse texto, né, que mais tarde destacam o seu efeito de estranheza, e ele vai então se perguntar, a partir da leitura dessa novela, se eles admitem ser derivados de fontes infantis, e depois ele vai provar que sim. Outra questão também fundamental é o lugar, né, do estranho, que é do sexo feminino, né? Freud diz com todas as letras que esse Heim, da palavra Unheimlich, né? Heim é a morada, essa primeira morada que é a vagina materna, né? Que nos causa uma estranheza, e alguns homens, né, têm essa vivência fortemente em relação ao sexo feminino. Podemos dizer com Freud que o estranho aponta para o feminino, continente negro? Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Sigmund Freud. Encerramos mais um podcast com o estranho familiar que habita em cada um de nós. Aguardem o próximo podcast, teremos surpresas para vocês. Muito bom, gente. É maravilhoso, né? Mas infelizmente o nosso podcast já chegou ao fim. Se você tem interesse em participar presencialmente, é só consultar a programação da Cidade das Artes no site ou as nossas redes sociais, Projeto Interlocuções. Agradecemos muito a sua audiência. Converse com a gente pelas redes sociais. Basta buscar por Projeto Interlocuções no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos esperando vocês. Deixo um abraço e um muito obrigado a toda a equipe da Sala de Leitura da Cidade das Artes, que produz os eventos onde gravamos parte do conteúdo desse podcast. A voz que vocês ouviram nas frases de Freud é da produtora Júlia Ornelas, e o poema de Tiane Pitombo, interpretado pela dubladora Clara Marinho. A gente fica por aqui, mas sábado que vem tem mais A Arte do Inconsciente. A gente espera por você. Até logo. Um abraço.